Qual a melhor forma de lidar com o acesso aos dados? Como gerenciar um banco de forma que ele seja robusto, disponível e escalável? Para responder essa pergunta, vou apresentar dois métodos para gerenciamento de banco de dados. Sou Lael de Lima Santa Rosa e vou falar sobre processamento de dados distribuído e paralelo. Processamento de dados distribuído. De acordo com Tenenbaum, um sistema distribuído é um conjunto de computadores independentes que se apresenta a seus usuários como um sistema único e coerente. Com o processamento de dados não é diferente. Com a necessidade de gerenciar grandes quantidades de dados descentralizados, surge um diferente sistema de banco de dados, o distribuído. Um sistema de banco de dados distribuído é uma coleção de bancos de dados logicamente interrelacionados, distribuídos por uma rede de computadores. Nesse caso, os dados são divididos em fragmentos e distribuídos. Os bancos são fracamente acoplados, pois não compartilham componentes físicos, apenas são interligados em rede. Dois processos garantem o estado de atualização desse tipo de banco: replicação e duplicação. O processo de replicação pode ser complexo e custoso, pois exige uma varredura em outros bancos por informações alteradas, o que fará com que todos os bancos tenham a mesma aparência e tenham um tempo indefinido de ocorrência. Já a duplicação é menos complexa, pois define um banco principal e depois duplica ele, geralmente em horários específicos. Tem uma garantia maior, pois as alterações são feitas no banco principal, evitando a sobrescrita de dados. É possível ter um mesmo banco de dados em toda a rede. Dessa forma, ele seria homogêneo, ou composto de vários bancos de dados, heterogêneo. Nos sistemas heterogêneos, os clusters interligados podem ter diferentes computadores e sistemas operacionais, diferentes softwares de banco de dados ou diferentes modelos de dados. Por exemplo, um local pode ter a mais recente tecnologia de gerenciamento de banco de dados relacional, enquanto outro local pode armazenar dados usando arquivos convencionais ou uma versão antiga do sistema de gerenciamento de banco de dados. Da mesma forma, um local pode ter o sistema operacional Windows, enquanto o outro pode ter o Unix. Em sua arquitetura, o usuário faz acesso por meio de aplicações locais, ou seja, no mesmo cluster ou em aplicações globais. Isso significa em clusters diferentes. A distribuição e as transações devem ser transparentes pelo simples motivo de que todo o sistema deve funcionar como se fosse um único sistema lógico. As transações devem ser divididas em subtransações que afetam um sistema de banco de dados. Não existe dependência de um cluster central. A vantagem é quanto à estrutura organizacional, à autonomia local, onde um departamento pode controlar seus dados, maior disponibilidade. Uma falha em um banco de dados afetará somente aquele cluster, ao invés de todo o banco de dados inteiro. Tem uma melhor performance. Os dados estão localizados próximos do local de maior demanda, permitindo carregar no banco de dados para o balanceamento entre servidores. Melhor performance, econômico, pois custa menos criar uma rede de pequenos computadores com o mesmo poder que um único computador maior. E também a modularidade, onde sistemas podem ser modificados, adicionados ou removidos do banco de dados distribuído sem afetar os outros módulos. As suas principais desvantagens incluem a complexidade, o alto custo, a segurança de bancos fragmentados e a falta de padrões. Processamento de dados paralelo. Um sistema paralelo é um conjunto de computadores onde se é trabalhado diferentes partes de uma mesma tarefa, compartilhando ou não os mesmos recursos como memória, processador, armazenamento e etc. Banco de dados paralelo.
Diferente dos distribuídos, que são fracamente acoplados, utilizam do princípio da localidade e descentralização dos dados, os bancos de dados paralelos são fortemente acoplados com um cluster único de controle, que tem a função de dividir a consulta em fragmentos e as executar de forma paralela. As arquiteturas de hardware para banco de dados paralelos podem ser classificadas em memória compartilhada, disco compartilhado e nada compartilhado. Em uma arquitetura de memória compartilhada, todos os processadores têm acesso a qualquer módulo de memória ou disco através de uma interconexão rápida. Esta arquitetura apresenta como vantagens a simplicidade de implementação e o balanceamento de carga que pode ser obtido dinamicamente. Por outro lado, esta arquitetura apresenta problemas como elevado custo e baixa escalabilidade. O custo é decorrente da necessidade de um mecanismo de interconexão complexo, que deve vincular cada processador a cada módulo de memória ou disco. E a baixa escalabilidade ocorre em função da interferência criada na rede de interconexão, que, consequentemente, diminui o desempenho do sistema. Na arquitetura de disco compartilhado, cada processador possui sua própria memória principal, e as unidades de disco são compartilhadas. Seu custo é bem menor se comparado à arquitetura de memória compartilhada, pois a tecnologia de comunicação utilizada na interconexão pode ser um simples barramento. Esta arquitetura é ideal para sistemas de banco de dados em que atualizações não sejam realizadas com frequência, uma vez que um mecanismo de bloqueio mais complexo deve ser utilizado para garantir acesso único à página a ser atualizada. Na arquitetura nada compartilhado, cada processador possui sua própria memória principal e unidades de disco. Assim, cada cluster pode ser visto como um site de um sistema de banco de dados distribuído. E desta forma, a maioria das soluções projetadas para este ambiente pode ser reutilizada. Elas incluem fragmentação, gerenciamento de transação e processamento distribuído. As principais virtudes desta arquitetura são o custo e a escalabilidade. A vantagem do custo é a mesma que a da arquitetura de disco compartilhado, e a escalabilidade pode ser obtida adotando um critério de particionamento dos dados. O principal problema desta arquitetura é o balanceamento de carga que depende do particionamento adotado para as cargas de trabalho das consultas. Além disso, a adição de clusters poderia provocar uma reorganização na distribuição dos dados. Alguns autores preferem a arquitetura do nada compartilhado. O principal argumento na defesa desta arquitetura é a redução da interferência criada com o aumento do número de processadores, e dessa forma, uma maior escalabilidade poderia ser obtida. Outro argumento é que nas demais arquiteturas, um volume de dados muito grande é movimentado na rede de interconexão, enquanto nestas são enviadas apenas perguntas e respostas. Nas estratégias de particionamento, três podem ser destacados. O particionamento round robin, também chamado de particionamento por rodízio, hash e de intervalo ou de frame. O particionamento round robin é a estratégia mais simples e assegura uma distribuição uniforme dos dados. Esse tipo de particionamento é ideal para aplicações que necessitem acessar todos os dados da tabela de forma sequencial em suas consultas. O particionamento em hash realiza a alocação dos dados a partir da aplicação de uma função de hash sobre um atributo da relação. É ideal para aplicações que realizam acesso sequencial ou associativo. O maior problema é quando existe um predicado de igualdade, ou seja, existe a mesma hash para um dado atributo. O particionamento de intervalo, também conhecido de frames, distribui as tuplas com base nos intervalos de valores de algum atributo da relação.
Além de permitir consultas associativas como no hash, ela é bem adaptada a consultas de intervalos. Uma característica importante dessa estratégia é que ela permite agrupar dados relacionados em uma mesma partição. Desta forma, favorece algumas otimizações no acesso aos dados. Falando agora sobre a execução de consultas paralelas, dois tipos de paralelismo podem ser observados: o interconsulta e o intraconsulta. O paralelismo interconsulta permite a execução de consultas concorrentes originadas de diferentes transações concorrentemente e tem o objetivo de maximizar a taxa de transferência das transações. Já o paralelismo intraconsulta permite minimizar o tempo de execução de uma consulta e pode ser classificado em interoperador ou intraoperador. O paralelismo intraconsulta intraoperador é baseado na utilização de várias instâncias do operador. Cada instância processa um conjunto de dados distinto e o particionamento dos dados pode ocorrer de forma estática ou dinâmica. O paralelismo de intraconsulta interoperador, por sua vez, pode ser classificado em pipeline e independente. Em pipeline, vários operadores com vínculo produto-consumidor podem ser executados em paralelo, e a sua vantagem é permitir que os resultados intermediários não sejam persistidos. No independente, ocorre quando não há nenhuma dependência entre os operadores relacionados em paralelo, pois não existe a presença de interferência entre os operadores. A escolha da melhor técnica de processamento de consultas em paralelo está relacionada ao particionamento de dados, pois deve ser alcançado um compromisso entre paralelismo e o custo de comunicação envolvida.